Fala galera, e vamos resolver aqui mais uma questão, mais uma parte das questões da Olimpíada Canguru de Matemática do ano de 2021. Vamos dar uma olhada. Vamos lá pessoal, mas antes de a gente começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos para ajudar o nosso projeto a crescer sempre mais e ativa as notificações. E sim, chegou o esperado dia. O pessoal do nível J ficou pedindo bastante nos comunicados ali. O pessoal mandou no Instagram, o pessoal colocava nos comentários, a gente quer o nível J, todos os níveis vão vir, galera, vamos com calma, tá bom? Então olha lá, a primeira do nível J desse ano de 2021 falava o seguinte: todo ano, a terceira quinta-feira do mês de março é chamada Dia do Canguru. As datas do Dia do Canguru nos próximos anos estão mostradas abaixo, mas uma delas está errada. E ele quer saber qual é essa data. Então, beleza, galera. Aqui a gente vai começar com uma suposição. Eu vou supor que essa primeira data que ele deu realmente é uma quinta-feira. Tá? O dia 17/3 de 2022. Eu vou supor que ela é uma quinta. Se esse dia é uma quinta, se essa data é uma quinta-feira, aliás, o que a gente vai ter aqui? Eu vou olhar para o próximo ano. O ano seguinte, se esse cara caiu numa quinta, no ano seguinte, o dia 17/3 de 2023, ele vai cair um dia em seguida na semana, né? Então ele vai ser na sexta-feira. E a gente não quer na sexta, o que nos interessa é na quinta. Então o dia 16 é uma quinta-feira, certo? E aqui, se a letra A é verdadeira, a letra B também é verdadeira, certo? Porque olha o item B ali, 16/3 de 2023. Então isso pra gente é interessante. Então, a letra A que a gente estava supondo, né, que ela era verdadeira, realmente ela vai ser porque, se ela fosse falsa, o item B também seria falso. A gente teria duas questões erradas, o que não pode acontecer. Então, realmente, a letra A ela está correta, a letra B ela também está correta. Antes da gente ir para o item C, galera, a gente tem que olhar a questão que, quando a gente vai ter, se próximo a esses anos que está trabalhando aqui, de 2022 a 2026, se a gente vai ter algum ano bissexto. E como é que eu descubro isso? Basta eu pegar o ano e ver se ele é divisível por 4. Então eu vou pegar ali o próximo ano, que é 2024, do item C, e ver se ele é divisível por 4. Olha lá, 5 vezes 20 é 20, vai sobrar 0. Desceu 2, não deu para dividir, acrescenta um 0 na resposta, desce o 4. E 6 vezes 4 realmente é 24, ou seja, 2024 é divisível por 4. O que quer dizer para a gente que 2024 é um ano bissexto, onde fevereiro tem um dia a mais. Né? Então 2024 ele é um ano bissexto e essa informação vai ser importante para a gente. Pelo seguinte, se 2024 ele é um ano bissexto, olha lá, aqui eu estou no dia 16/3 de 2023. Quando eu for para 16/3 de 2024, ao invés dele pular só um dia na semana, ele pula 2. Então ele vai ser, se ele estava ali dia 16/3 de 23, uma quinta, ele vai ser uma sexta, sábado. Então esse cara aqui cai num sábado. E não é o dia que a gente quer. A gente quer a quinta-feira. Então eu tenho que voltar 2 dias na semana para a gente ter a nossa quinta. Então, na verdade, ali eu vou ter o dia 14/3. Ele é uma quinta? É. Só que o que tem diferente dos demais dias? Nota que o que a gente está procurando é a terceira quinta-feira do mês de março. Se dia 14 ele é uma quinta-feira, 7 dias antes, ou seja, dia 7/3, é outra quinta-feira. E 7 dias antes disso, a gente já vai para o outro mês, a gente volta para o mês de fevereiro, certo? Então, a primeira quinta-feira desse mês de março é dia 7, a segunda quinta-feira é dia 14. E a gente está procurando, além de ser na quinta, a gente quer a terceira quinta-feira. Olha lá, eu quero a terceira quinta de cada mês. Então, 14/3 de 2024 é uma quinta? Sim, só que ele não é a terceira, ele é a quarta quinta.
Quer dizer, ela é a segunda quinta-feira, né? Então, qual o item que é a nossa resposta? É o item C de certo. Beleza, galera? Pelo seguinte, aquela data é uma quinta, porém ela é a segunda quinta do mês, ela não é a terceira. Se a gente testar as demais aqui, a gente vai ver que está na terceira, né? Igual olhando aqui no ano de 2022, era dia 17, 7 dias antes foi dia 10, 7 dias antes a gente tem ali o dia 3. Né? Então, realmente, o dia 17 do 3 é a terceira mês, é a terceira quinta do mês. Do dia 16, a mesma ideia. A gente tem ali dia 16, 7 dias antes foi o dia 9 e 7 dias antes foi o dia 2. Então, essas são as quintas do mês. E, realmente, a gente tinha ali a terceira quinta nas datas que ele deu. Nessa daqui não, é a segunda quinta do mês, que não é o que nos interessa, então essa é a data errada, beleza? Então aqui a gente tem o nosso gabarito, que é o item C, C de certo, ok? Vamos mais ali, na 2, ele falava o seguinte pra gente. Geni está na Europa e consulta a previsão do tempo e temperatura máxima no aplicativo do seu celular para os próximos 5 dias, que é aquela tabelinha que está lá no alto. Qual dos gráficos a seguir representa os máximos de temperatura diária para essa previsão? Então, se a gente olhar com calma para aquelas previsões ali, a gente tem, né, por mais que os dias da semana estão em inglês, a gente tem na sexta -1, sábado -2, domingo 0 graus, segunda 6 graus e na terça a gente tem 2 graus. Ou seja, a maior temperatura está acontecendo no penúltimo quadradinho. Então aqui a gente já vai eliminando alguns itens. No item A, minha maior temperatura está no último quadrado. Então aqui a gente já elimina. Item B, a minha maior temperatura está no penúltimo, é onde a gente quer. Item C, minha maior temperatura está no terceiro quadrado, também não nos interessa. Item D está na posição que a gente quer, que é o penúltimo. E no item E, ele é similar com o item C, está no terceiro. Então só com essa interpretação a gente já matou 3 respostas. Agora, olhando para as demais temperaturas, olha como é que está acontecendo entre as duas primeiras agora. Ele começou com -1 e foi para -2. -2 é uma temperatura menor. Então, o nosso gráfico ele tem que começar com a altura e depois diminuir para representar o nosso -2, para fazer sentido. Okay? Se fosse o item D, olha lá, ele veio de -1 e subiu. Né? Olha aqui, esse ponto ele está um pouco acima do -1. Então, essa aqui também não é nosso gabarito. Então, realmente, aqui a gente teria como resposta, letra B. B de beleza, B de bosque, é nosso gabarito, né? Foi -1, -2, 0, foi ao máximo que era 6 graus e retornou a 2. Ok? Então, uma questãozinha ali de pura interpretação, bem tranquila. Olha lá, nosso número 3 falava o seguinte. Um jardim tem a forma de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados ali têm o mesmo tamanho. Um gato quer andar por um dos 3 caminhos indicados pelas linhas grossas da figura. Então, essas linhas grossas aqui é o caminho que ele vai vir percorrendo. Beleza? Ótimo. Seguindo lá. O caminho que ele quer percorrer. Partindo do vértice de cima, então partindo lá da parte superior, e da parte superior para o vértice inferior à direita. Os comprimentos desses percursos ele chamou de P, Q e R, conforme está mostrado tudo na figura. Nas seguintes afirmações, qual é verdadeira? Então ele está fazendo um comparativo entre os caminhos que o gato fez. O que a gente pode colocar aqui? A gente pode tentar uma forma de particularização para ajudar a gente na interpretação. Essa primeira divisão que ele fez aqui, eu vou chamar esse tamanho de 1 unidade. O próximo aqui de 2 unidades, esse de 3 unidades. A próxima parte pareceu que ficou igual, foram 3 unidades também. Então, se eu somar aqui para ter a lateral desse triângulo, eu tenho 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, mais 1, 9. Como ele é um triângulo equilátero, então aqui eu também vou chamar de 9. E essas divisões que foi fazendo nas bases, eu vou imaginar que eu dividi em partes iguais. Então, aqui eu vou chamar de 6 e aqui de 3 também. Mesmo particularizando, vai nos ajudar na interpretação. Então, vamos olhar só para o triângulo P. Triângulo P, qual que foi o percurso que ele fez? Ele caminhou 3 aqui nessa lateral, porque é do mesmo tamanho dos dois lados. Aquela base ali superior,
ele está andando 3 também. Na lateral, ele andou 3 novamente. Essa segunda base ali que eu chamei de 6. Andou aqui essa lateralzinha à esquerda, que eu coloquei sendo 2, a unidade dela. E a última base, que foi 9. Realmente a base do jardim ali, a base do triângulo. Então, nessa soma aqui, a gente tem 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. Com 2, 20. Um total de 26. Então, 26 unidades de acordo com esse tamanho que a gente pôs. E a gente pode usar essa particularização porque eu posso usar essas mesmas medidas que eu adotei para esse triângulo P nos demais. Então, olhando isso para o triângulo Q. Olha lá, o triângulo Q, ele andou essas duas partes aqui, onde cada uma eu chamei de 3, então é um total de 6. Mais essa base ali eu chamei ela de 6 também. A lateral ali à direita, eu coloquei ela sendo 2 unidades. Essa base aqui, eu não tenho um valor para ela, então eu vou chamar ela de x. Eu não sei esse tamanho, ele não tinha naquele outro triângulo, então eu vou chamar ela aqui de um x. Uma unidadezinha ali na lateral esquerda e pela base que foi 9. Então, somando isso daqui, a gente tem 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Então, a gente tem 24 mais x. Beleza. Esse x eu não sei o tamanho dele. E, por fim, vamos olhar para o triângulo R, usando essas medidas que a gente tem. Então, aquela lateral, ele andou 3 unidades. Aquela base do topo lá são 3 unidades. Essa lateral direita, nota que é o tamanho de 3 e 2, que a gente tem ali marcado. Então, 3 mais 2 é 5. Ele tem aquele mesmo comprimento que eu chamei de x, que eu não sei o valor desse cara. Vou chamar ele de x aqui também, que eu não sei o tamanho dele. Mas é exatamente o mesmo comprimento, porque está na mesma posição, no mesmo lugar do triângulo Q. Continuando lá, ele andou uma unidade na esquerda e a base que era 9. Somando isso daqui, a gente vai ter 6, 11, 11 mais 1, 12. Então, a gente tem 12 mais 1, 12 mais 9, aliás, 21 mais x. Então, beleza. Eu tenho esses tamanhos, só que eu não sei o tamanho daquele x. O que eu sei é que tanto no triângulo Q como o R, ele tem a mesma medida. E o que isso vai me trazer? Olha com calma que aquele que eu chamei de x, ele está entre 9 e 6. Então, de acordo com esses valores que eu adotei, é intuitivo a gente achar que ele vai ser um valor entre eles. Então, no máximo, ele pode ser, pensando em valores inteiros, mas pode ser decimais também. Ele vai ser no máximo 8 e ele vai ser no mínimo 5, certo? Mesmo se ele for 5, olha nessa soma aqui, ó, 24 mais x. Se ele for 5, fica 31. Ele já é maior que o triângulo P. Se o valor for maior, ele fica maior ainda, né? Claro. Então, o triângulo P ele mede 26 unidades, isso não vai mudar. O triângulo Q, vamos adotar que o nosso x vale 5. Vamos imaginar isso. Então, 24 mais 5, ele vai para 29. E o triângulo R tem que ter o mesmo valor. Então, 21 mais 5, ele vai para 26. Então, o máximo que poderia acontecer é o P e o R ficarem iguais. É a melhor situação que você pode ter ali. Mas claro que ele pode ter um valor maior. Por quê? A gente não vai ter essa relação. Olha lá para o nosso gabarito. Eu não tenho o triângulo Q e R sendo iguais e o meu triângulo P sendo menor. O P sendo o menor de todos, na verdade o P e o R sendo iguais. Olha lá, se a gente tem algum que o P e o R são iguais. A gente tem aqui no item D, né? Olha lá, P e R são iguais e eles são valores menores do que Q. Então isso pode acontecer. P igual a R, nesse caso aqui deu 26, sim. E esses valores são menores do que o Q. Então esse pode ser um gabarito? Pode. Só que, vamos pensar agora para outros valores. Vamos pensar agora que o nosso x ele vai valer, por exemplo, se ele está ali entre 9 e 6,
me parece que ele está bem mais próximo do 9. Então, sei lá, vamos jogar um valor mais alto agora, se ele for 8. O P não muda, ele continua sendo 26. O Q, 24 mais 8, ele vai para 32. E o R, 21 mais 8, ele vai para 29. Então, qual que é a relação que a gente teria aqui? O P é o menor de todos, depois a gente teria o R e depois a gente teria o Q. Sempre o Q está sendo o maior de todos, certo? E a gente teria uma letra dessa para marcar também? Teria. O item B. Então a gente fica preso entre esses dois. E aí, qual é o nosso gabarito? Qual faz mais sentido ali o tamanho daquela imagem? Vamos olhar lá ali de mais próximo novamente. Aquele valor que eu estou chamando de x, ele está mais próximo de ser um número menor ou um número maior? Na verdade, ali ele pode assumir aquele 5 que eu coloquei? Não, né, galera? Ele está entre 6 e 9. Então ele tem que ser 6, alguma coisa, 7, 8,9 até próximo ao 9. Então ele nunca vai assumir aquele 5 que eu coloquei, certo? Coloquei ali só de pegadinha para a galera. Então, se obrigatoriamente esse que eu chamei de x, ele tem que ser um valor maior do que 6, estritamente maior do que 6, se a gente jogar o próprio 6,1, esse resultado que a gente encontrou aqui agora já vai ser um resultado. Por exemplo, né, aqui nesse exemplo eu joguei, para encontrar esses valores, a gente jogou o nosso x valendo 8. Só que qualquer outro valor a gente tinha esse resultado. Ou seja, nosso gabarito aqui realmente vai ser o item B. B de bola, B de bosque. Ok? Só a gente fazendo essa interpretação e colocando aqueles valores ali. Mas é claro, aqueles valores são aleatórios. A gente pode colocar qualquer outro tipo de valor. Beleza? Seguindo ali, temos a questão 4. Questão 4 tratava do seguinte. Falava lá pra gente. A figura mostra 6 retângulos unidos, igual está lá no ato. Os números nos interiores dos retângulos mostram suas áreas em centímetros quadrados. Um dos retângulos tem altura igual a 6 centímetros, como ele informou aqui. Qual é a altura do retângulo inferior à direita? Então, esse cara aqui, qual é a altura dele? É isso que ele está procurando, que está com ponto de interrogação. Então, ok. Vamos trabalhar da seguinte forma, uma figura de cada vez. Se todos são retângulos, a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu sei que a área daquele retângulo que eu marquei é 18. A base eu não sei, mas a altura é 6. Então, tendo a base ou a altura, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pela área para encontrar a outra medida, certo? Então, 18 dividido por 6, eu vou ter que a base dele é 3 centímetros. Ok. Então, aquela base é 3 centímetros, aqui é 3, aqui também é 3, aqui também é 3. Olhando agora para o retângulo inferior, eu tenho que a área dele é 12. Então, para achar a altura dele ali, basta dividir. 12 dividido por 3, a gente tem que a altura é 4. Então, essa altura aqui, esse pedacinho vale 4. Ok? Ótimo. Agora vamos olhar não para as divisões de retângulo que ele deu para a gente. Vamos formar um novo retângulo juntando esses dois aqui. Por quê? Eu não sei toda a base dele. Eu sei que um pedacinho da base mede 3. Só que eu sei que a altura continua sendo 4. Então, a área total, que é 12 mais 16, vai lá no cantinho, soma rapidinho, né? 12 mais 16 vai ser 8, 28. E a altura dele é 4. 28 dividido por 4. Quanto que dá esse cara? 4 vezes quem dá 28? Não é 4 vezes 7? Beleza. 4 vezes 7 é 28, ou seja, toda essa base tem que ser 7. Mas se eu já tenho um pedacinho que vale 3, se tudo é 7, aquele pedacinho é 3, eu tenho que essa parte que está faltando, ele mede 7 menos 3, ele mede 4. Certo? Ótimo. Então, eu tenho que, na verdade, esse aqui, ele é um quadrado, né? Esse retângulo, na verdade, é um quadrado, de 4 por 4. Ok. Mesma ideia, eu não posso achar a altura
desse superior agora, porque a base dele mede 4. Então, o que a gente tem que fazer? 32 dividido por 4. É só ir trabalhando com as figuras que a gente tem. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 8. Então, toda essa altura tem que ser 8. A gente já tem um pedacinho ali que é 6, então eu sei que aquela parte superior lá que está faltando mede 2. Certo? Ótimo. Estamos quase chegando lá na nossa parte, que é o que nos interessa, galera. Por quê? Eu já tenho informação da altura desse aqui que mede 48. Vamos trabalhar com ele. Eu sei que a altura dele é 8. Então, novamente, vamos lá. A área era 48. Dividido por 8, que é a altura, a gente tem aquele valor ali que é 6. Então, a base dele mede 6. A gente já encontrou a base do retângulo que nos interessa. Se a base dele é 6 e a área é 30, chegamos onde a gente queria, né? A área é 30, dividido pela base, que é 6, a gente vai encontrar a altura. A altura ali da interrogação, que é 5 centímetros. 5 centímetros, a gente tem o item B, novamente. B de bola, B de bosque, de beleza. Então, vários itens B até agora, nessa primeira rodada, né? Certo, galera? O que a gente fez ali? Volta o exercício com calma, a gente vai trabalhando só com as áreas dos retângulos. E para fechar essa rodada, olha lá o nosso número 5, falava o seguinte. No intervalo de um jogo de handball, o placar era 9-14, ou seja, o time visitante estava ganhando com 5 gols de diferença. Com as instruções do técnico no intervalo, o time da casa dominou o jogo no segundo tempo e então marcou o dobro do número de gols que o time visitante marcou no segundo tempo e acabou vencendo o jogo com um gol de diferença. Qual foi o placar final desse jogo? Então vamos lá, galera. Aqui por interpretação, né? O que o pessoal pode ter pensado aqui? O time da casa tinha 9 gols, o time visitante tinha 14. Um erro fatal que o pessoal pode fazer. Ele vai marcar o dobro dos pontos que ele já tem. Então se ele tem 14, vai marcar mais 28? Não. Por quê? Ele vai fazer o dobro do que o outro time marcar no segundo tempo. Mas eu não sei quantos eles vão marcar. Se eu não sei quantos gols o time visitante vai marcar, então eu vou chamar de X. E o outro vai marcar, então, o dobro disso. Ele vai marcar mais 2x. E eu vou fazer o quê? Eu vou montar aqui uma equação. Eu quero que seja igual. Digamos que eu queria um empate entre eles. Certo? Se eu quero um empate, né, pensando dessa forma, eu farei o que aqui? 2x menos x, que é igual a 14 menos 9. Então, o nosso x aqui fica sendo quanto? 14 menos 9. Uma continha tranquila ali, faz de cabeça. Quanto que dá aquilo ali? O 14 menos 9, ele vai dar 5. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Para os times empatarem, o time visitante tinha que fazer 5 e o outro o dobro, 10. Né? Claramente a gente teria esse resultado. Porque aí um marcando 10 mais 9 ficaria 19. E o outro, 14 mais 5, também ficaria 19. 19 a 19, o placar ficaria empatado. Só que não é o que ele quer. Ele quer que ganhe. Ou seja, ao invés desse cálculo nosso ser igual, ser uma equação, a gente vai ter uma inequação. Ou seja, o time da casa tem que ter um resultado maior do que o time visitante. Então tem que ser um número maior do que 5. Como a gente está falando de gols, que é uma quantidade de número inteiro, então o primeiro maior do que 5 é 6. Então, se o time da casa faz o dobro, ao invés de ser 6, ele tem que fazer 12 gols. Então a gente vai ter 12 mais 9. E o outro vai fazer 14 mais 6. 12 mais 9 a gente vai ter 21. 14 mais 6 a gente tem 20. Então esse seria o placar final. 21 a 20. 21 a 20, novamente item B. Né? Chuva de itens B nessa primeira rodada. B de bosque, B de beleza. Certo, galera? Então, passamos aí os 5 primeiros do nível J. Tá chegando o nível S, tá chegando as outras questões de todos os níveis, galera. Calma aí que daqui uns dias a gente tem a postagem de todos os outros. Até a próxima. Tchau, tchau.